Bora, time, quero dividir com você um projeto muito bacana que chegou aqui para nós essa semana, da estruturação da tecnologia em uma fábrica. Então, bacana é que essa fábrica chegou ainda no processo de planta, ou seja, uma folha em branco que a gente vai poder aplicar a tecnologia em todas as fases, em todos os processos, e aí eu quero mostrar para você quais são os resultados que a gente espera numa análise dessa. E o bacana é que a gente consegue chegar numa conclusão de retorno de investimento que a economia que você vai ter com a infraestrutura da construção possivelmente paga toda a tecnologia. Então é muito interessante mudar o paradigma de onde tudo começa, né? Ultimamente a gente sempre pega projetos em que a gente tem que adaptar aquele galpão que foi construído muitas vezes ou aquele local de estoque para a tecnologia, né? E quando a gente tem a possibilidade de pegar algo que ainda vai ser construído, já construir pensando no uso da tecnologia, obviamente que a gente consegue otimizar muito mais o uso do próprio RFD, das etiquetas inteligentes, e eu quero mostrar isso para você. Então, quando a gente fala de área fabril, é mais ou menos isso daqui, né? Nós temos uma planta que a gente vai avaliar e vai estruturar essa planta com base nos processos tecnológicos. E aí, de que forma? A gente vai analisar toda a base de movimentação em torno desse galpão, né? E baseado naquilo que vai ser produzido, fabricado aqui, todos os espaços internos. Então, a ideia aqui é trabalhar toda essa construção otimizada, pensando no uso da tecnologia das etiquetas inteligentes. Primeira coisa, quando você pensa ali no controle de acesso. Então, controle de pessoas, funcionários, colaboradores, terceiros, pode ser feito através do crachá tradicional, mas a ideia, como a gente vai bolar algo que a gente possa otimizar, ou seja, ter a melhor performance possível, já que a gente tem essa folha em branco para construir, a ideia é usar tags ativas. Por quê? A gente vai ter essa movimentação interna toda em tempo real. A gente consegue medir produtividade, consegue acompanhar toda a parte de segurança, de alertas, emissão de SOS, dependendo do tipo de produto. Isso é muito importante e muito visível, né? Dá uma visibilidade muito grande essa questão da preocupação com a sua equipe. Questão dos acessos, muitas vezes caminhões, veículos em geral, pode ser com sistema de agendamento, com check-in por QR Code, com esse aprimoramento do acesso, né, essa velocidade, e ainda assim um monitoramento interno com o tempo de cada fase. Então você vai ter tudo isso de forma automatizada. Então você vai otimizar o quê? Mão de obra interna dos seus processos de movimentação internas, todo o seu processo produtivo. A questão de facilities. O que são facilities? É tudo aquilo que não está diretamente relacionado ao seu negócio, ao seu produto fim, mas que você precisa ter ali para que toda a sua fábrica funcione. Então, pessoal, por exemplo, da limpeza, da segurança, da parte de comunicação. Então, você consegue gerenciar todos esses processos, esses prestadores de serviço. A parte de armazenamento, uma otimização de espaço físico mesmo, porque uma vez que você sabe exatamente o que está entrando, na hora que está entrando, o que está saindo, na hora que está saindo, você consegue ter essa informação para você tomar decisões de forma ágil. A parte de movimentação interna, o controle de um galpão para o outro, né, esse processo de passagem de bastão de uma fase a outra também é controlado de forma automática. A parte de expedição é um grande ganho, porque muitos galpões de locação, por exemplo, são construídos baseado no custo da doca. Então você vai utilizar menos docas porque a sua expedição vai ser muito mais ágil, né? Você vai conseguir ter um controle efetivo dos seus insumos, então você reduz o seu CMV, o custo médio de venda, né? Otimizando ao máximo aquela matéria-prima que já está contigo. Até a parte de ferramentaria, nós temos projetos muitos na área de aviação e portos, né? Alguns cases nesse sentido para esse controle automático. E aí como que a gente faz tudo isso, né? Então você vai ter ali basicamente um mapa onde você vai conseguir acompanhar a situação da sua fábrica. Por quê? Você vai ter uma coleta de dados precisa, porque ela não é feita, ela é feita de forma automática, né? E aí depois eu vou mostrar aqui como esse processo é feito com as etiquetas inteligentes. Controle produtivo em tempo real, que você coloca pontos de controle na sua produção e você vai acompanhando isso também sem a necessidade, né, de uma atuação ali humana. Esse processo é todo automático. Então você consegue tomar a decisão de forma ágil, planos de ação, para que você trabalhe sempre em cima do gargalo, de forma rápida, corrigir problemas de forma rápida.
Você tem um RG em cada produto, então você permite a rastreabilidade, dependendo do seu produto, a sustentabilidade, tanto do seu negócio quanto da cadeia. Né? Você consegue acompanhar toda a cadeia daquele produto. Se você tiver algum problema de lote, ou se é um produto que gera algum resíduo que tem que se retornar para reciclagem, você consegue fazer esse acompanhamento de forma precisa. Processo autônomo, então você ganha assertividade. Né? Muitas vezes você não tem assertividade nos dados que você tem e você toma decisões em cima de dados errados, ou seja, todo aquele processo de decisão, na verdade, está sendo em vão. Então, onde que a gente vai demonstrar o retorno do investimento aqui, o ROI, né? Custo de infra versus a inteligência que nós estamos aplicando. Né? Então, você vai economizar em espaço físico, que é uma das coisas mais caras, né, nesse processo, vai economizar em docas, vai economizar na mão de obra, então na extensão, na sustentabilidade do negócio, e no custo médio de venda, otimizando todo o seu processo interno. Aqui mostrando na prática, né? Então, a partir do momento que você instala antenas ali, nós estamos falando numa combinação de tecnologias de rádio, né? Não estamos falando de uma tecnologia específica, e aqui a gente pode ver um mapa de calor, né? Então, essa é a ideia, você ter o controle efetivo ali de tudo que está sendo produzido, como isso se dá, que no caso era uma demonstração em um evento, né? Mas a ideia é que isso funcionando numa fábrica seria mais ou menos esse formato aqui, em que você pode usar um operador para fazer uma coleta, né, de uma auditoria, por exemplo, dos itens, e aí os itens, eles estão ali, então em segundos ali ela faz a coleta de todo aquele pallet que vai ser despachado. Então aqui a gente tem as etiquetas inteligentes, né, uma anteninha, um microchip. Esse caso aqui específico não tem uma fonte emissora própria de bateria, né? E aí vocês veem que ali do lado ele vai para um processo mais automatizado, né, em que a gente tem ali as antenas e eles vão passar com o pallet e vai identificar os produtos ali na tela. Então, esse formato é bem interessante, né? A gente também, um leitorzinho aqui para vocês terem uma ideia, normalmente ele é um leitorzinho Bluetooth, mas enfim, esse processo do como fazer, tem muitos vídeos aí no nosso canal, né? A ideia aqui, basicamente, que me chamou muita atenção é que quando realmente a gente tem essa folha em branco para trabalhar, e nós estamos nesse estudo para essa empresa para determinar esse retorno do investimento. Nós já fizemos esse estudo para outras 2 fábricas em produção, uma fábrica de colchão, uma fábrica de compressores, e aí esse estudo é muito interessante, porque ele mostra dados desse tipo aqui, né? Então comparando a produtividade do código de barras com as etiquetas inteligentes, né? Então uma pessoa consegue fazer com código de barras 700 itens, capacidade homem-hora, né, de leitura, enquanto que o RFD faz 6.000 itens hora. E aí vocês veem aqui a curva de aprendizagem com a tecnologia, como foi ampliando a quantidade de itens, chegando no pico aqui de 9.000 itens conferidos por hora, né? Então, na verdade, em torno de 10 vezes mais quando a gente faz a análise final aqui desse processo. Nos levantamentos para a indústria que nós já fizemos, a gente sempre conseguiu mostrar o ROI positivo, né, seja colocando as etiquetas no produto unitário, ou seja colocando no pack ou no volume que se é comercializado, né? Então a gente cria cenários otimista, o mediano, conservador, né, e o pessimista, e aí a gente consegue ter uma planilha de acompanhamento desse retorno de investimento. Mas a ideia aqui, por exemplo, é mostrar toda a cadeia que pode ser impactada com a tecnologia de RFD, né? Então, desde lá do fornecedor, que vai fornecer para a fábrica, muitas vezes já os insumos com as etiquetas, então você tem um controle já automatizado de toda a sua fábrica, o processo de facilities, o controle da toda a expedição, a parte logística, isso indo para o centro de distribuição, sendo fracionado, sendo monitorado em todo esse caminho, até chegar lá no destino de venda final, e aqui ainda é um pouco utópico, mas até um controle do consumo efetivo daquele item. Nós procuramos basear, né, todo esse nosso estudo em processos de Lean Manufacturing, Lean Office, Six Sigma, Kaizen, ou metodologia ágil. Então, para quê? Para que a gente consiga, nesse início, em que a gente tem essa folha em branco, conseguir mapear realmente todos esses processos e entender onde estarão todos esses ganhos efetivos aí, fazer as atuações em cima do processo construtivo mesmo da fábrica. Lógico que esse é um processo de mais longo prazo, uma venda casada ali, que a gente casa mesmo com o cliente, né? Porque uma fábrica dessa normalmente 2 anos de construção, então mas é muito interessante, porque a gente consegue mostrar toda essa efetividade do nosso trabalho. Até interessante comentar, recordei agora, que tem um cliente nosso que justamente ele passou por um processo de investimento, um operador logístico, e ele agora
ele está construindo, né, está otimizando, ampliando o galpão dele, já também estruturando todas as posições de endereçamento com etiquetas inteligentes, porque lá a gente automatizou as empilhadeiras para que tenha todo esse controle do WMS, né, do sistema de warehouse já integrado com todos os outros sistemas ali de ERP, para que se tenha essa otimização total do processo e ele fique todo automatizado, bem legal. Uma outra coisa bacana, são processos com drone, com robô, até a própria reposição da matéria-prima na linha de produção pode ser feita através de robôs com a identificação das posições de endereçamento com as etiquetas que determinam ali um RG, né, daquela posição. Beleza? Espero que você tenha gostado, vamos em frente. E se você chegou até aqui, escolha a melhor forma de fazer contato conosco e também, por favor, peço que você comente esse vídeo, dê um like e, se possível, compartilhe para que a gente continue fazendo conteúdos que agreguem valor. Bora, time!